e te falar que você vai ter gênios. Mas calma, o que eu tô falando é da promoção de Black Friday da plataforma Fábrica D. Se você assinar qualquer plano nessa época de promoção, você leva totalmente grátis um plano igualzinho para presentear quem você quiser. Quer mais? Se você compra um plano da área militar, o que quer dizer? Ou SpaceX ou da AFA ou ITA, você ganha, além de tudo que eu já falei, totalmente grátis também o acesso ao plano medicina. Essa é a oportunidade de ouro, não vai ter outra igual no ano. Então, não tem desculpa. Quem quer aprender, vem pro Fábrica. Eu sou a professora Ludmila Gonçalves de Geografia e hoje nós vamos estudar sobre o Rio de Janeiro. Galera, existe um funk carioca que é recente, ele canta exatamente assim. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio! Gente, tem que ver as pessoas cantando essa parte sobre o Rio de Janeiro. Eu sou o Rio! Emocionante. Até quem não é do Rio, levanta a mão pro alto e grita que é o Rio. Mas por que essa emoção toda? Por que essa efervescência, né, em relação ao Rio de Janeiro? Bem, é sobre um pouco sobre isso que nós vamos conversar aqui na aula sobre o Rio de Janeiro, tá bom? Rio de Janeiro, por que você assim se chama? Rio porque quando a expedição portuguesa de Gaspar Lemos chegou aqui no Rio de Janeiro, né, ele achou que a Baía de Guanabara, na verdade, fosse a foz de um rio. E aí chamou de Rio, para começar, e de Janeiro, gente, porque ele chegou em janeiro. Então, criatividade super, né? Então, chamou Rio de Janeiro, onde ele achou que fosse um rio, e ele chegou em janeiro, tá bom? Mas aí quando a gente fala geralmente da história do Brasil, já percebeu que a gente sempre traz um ponto de partida dos colonizadores? No entanto, na prova da UERJ, é interessante que nós saibamos também sobre os povos originários, sobre os grupos indígenas. Então olha pra cá, eu vou ter aqui a região da Baía de Guanabara, né? Aqui é a Baía de Guanabara, que é a Ilha de Paquetá, Ilha do Fundão e a Ilha do Governador. E aqui eu vou ter Niterói, Maricá, São Gonçalo, o município do Rio de Janeiro aqui também. Mas olha só os nomezinhos que eu coloquei aqui para vocês. Temiminós. Temiminós era algum dos milhares de grupos indígenas que tem no Brasil e, no caso, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, os temiminós predominavam aqui na região de Niterói. Eles também tinham aqui, eles também se localizavam aonde hoje é o município do Rio de Janeiro, só que mais perto ali da região da Urca, mas na grande região nós tínhamos aí a predominância dos tamoios, tá bom? Olha só o que eu escrevi aqui. Embaixo dos temiminós tinha aqui os portugueses e aqui dos tamoios os franceses. Por quê, galera? Bem, quando a gente fala quando os portugueses acharam o Brasil, né? Essa ocupação ela se deu a princípio na região Nordeste. Então, entre 1500 e 1530, a ocupação aqui no Brasil não era tão forte. A partir daí de 1530, a ocupação do Rio de Janeiro ela começou a ser feita por quê? Porque já tinha visto presença de franceses e espanhóis na região aqui do que seria o Rio de Janeiro. Então, toda essa ocupação se deu através de conflitos, é óbvio, através de guerras. Mas os colonizadores eles não estão vindo de fora para ocupar esse novo território? Como é que eles faziam isso? Atenção! Eles faziam isso se articulando com os grupos que já existiam aqui. A gente tende a generalizar dizendo que todos os indígenas eles são iguais, que todos os indígenas têm uma bandeira única, né, de luta. Hoje em dia a gente vê uma unificação dos movimentos indígenas que existem. Só que nesse momento, gente, os indígenas eles não se chamavam, eu sou indígena. Ele não fazia isso. Ele falava, não, eu sou temiminó, eu sou tamoio. Eu sou Guarani, eu sou Kaiowá, eu sou... E assim vai. A sua identidade étnica, não é isso? Então, nesse momento, o que os colonizadores eles faziam? Eles se alinhavam aos grupos que já existiam, já tinham um conflito, né, antigo. E falavam, não, cara, eu te ajudo. Não, eu vou lutar junto aqui com você, pode ficar tranquilo. E aí, então, olha só, os portugueses, né, essa união luso-temiminó, junto com essa união franco-tamoios, tá? Tiveram guerra, gente, no meio da Baía de Guanabara. É mole?
Então, no meio do Baía de Guanabara, a gente teve ali o conflito entre Tamoios e Temiminós, sabendo que os portugueses estavam aliados dos Temiminós e os franceses dos Tamoios, tá bom? Isso é importante porque, atenção ao que eu vou dizer, existe a Lei 11.645 que ela prevê a história e a cultura indígena no Brasil. Então, saber desse resgate que eu estou fazendo com vocês aqui agora é dizer que a história do Rio de Janeiro, a geografia do Rio de Janeiro, ela não se dá apenas a partir dos colonizadores. Também tem os grupos originários que aqui habitavam e habitam até os dias de hoje. Tudo bem? Beleza. Então, falando da Baía de Guanabara, que achavam que era um rio, né? Lembra que eu falei? Mas, na verdade, é uma baía, né? Teve esse conflito, os portugueses foram se estabelecendo nessa região. E aí, agora nós vamos verificar algumas das características políticas e administrativas de modo geral. Porque, olha só, gente, na prova da UERJ, que é específica, ela vai entrar nos detalhes políticos e administrativos e toda a desenvoltura que foi se dando ao longo do tempo. Então, nesse primeiro momento, olha para cá, nós vamos ter a fundação no dia 1º de março de 1565. Então, teve todo esse babado aqui antes, né? E aí, ao longo do tempo, com maior ocupação portuguesa, nós vamos ter aqui, ó, 1º de março, então, a fundação do Rio de Janeiro pelo Estácio de Sá, outro colonizador, né, de Estácio de Sá. E aí é engraçado, né? Porque no dia 1º de março, geralmente a gente não comemora aqui no Rio de Janeiro o aniversário do Rio, mesmo assim na sua fundação. Mas é comemorado no dia de São Sebastião, né, do Rio de Janeiro, que é uma homenagem também a Portugal, ao representante de Portugal. E aí tem o São Sebastião, a questão da Igreja Católica, a presença, tudo isso vai estar influenciando, beleza? Então, nós vamos ter a fundação aí, 1º de março de 1565, e aí vamos perpassar, né, falando de organização político-administrativa, vamos perpassar um pouco sobre o histórico do município do Rio de Janeiro, né? Então, olha só quem já foi capital do Brasil. Salvador, em 1549 até 1763, nós vamos ter Salvador como capital, e depois de lá foi para onde, então? Rio de Janeiro, alô Rio de Janeiro, 1763 até 1960, porque em 1960 o que aconteceu? Em Brasília, foi para Brasília, vou botar aqui, Brasília, de 1960 até os dias de hoje, tá bom? E aí, quando o Brasil ele foi capital, aqui também tiveram algumas mudanças, eu vou mostrar para vocês, olha só. Nós tínhamos tanto o estado do Rio de Janeiro, como também o estado da Guanabara. Atenção, o estado da Guanabara corresponde ao que é o atual município do Rio de Janeiro hoje. E tudo que não era o município do Rio de Janeiro naquela época, nós chamávamos do estado do Rio de Janeiro, tá bom? E aí, então, de 1960 até 1975, a gente tem aí o estado da Guanabara. No entanto, depois desse momento, houve a fusão e a formação do estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso, aonde que era então a capital do estado da Guanabara? Olha Niterói aí. Gente, a gente vai destacar muitos municípios do estado do Rio de Janeiro. E aí eu vou ter que falar de Niterói. Niterói, gente, foi capital do estado do Rio de 1834 até 1894, ó. E depois voltou a ser novamente de 1903 a 1975, tá vendo aqui? Então, com a instituição do estado do Guanabara, Niterói foi capital. Mas aí depois com a fusão, né, não havia essa divisão de dois estados diferentes, estado do Guanabara e estado do Rio de Janeiro. Quando houve a junção, a fusão, surgiu o estado do Rio de Janeiro, de modo geral, acabou o estado da Guanabara, e o município do Rio, ele se torna a capital. Então, lembra aquela música, o funk que eu cantei no início da aula? Né? Essa questão da gente se achar, né, do Rio de Janeiro, ser central, ser influência. Por quê? Primeiro, ele teve grande importância na formação do território brasileiro como uma instância política central e tem influência até os dias de hoje. Em relação à região metropolitana, as outras áreas de influência que existe no estado do Rio de Janeiro, vamos ter o município de Niterói. O município de Niterói, ele é o município com o maior IDH, o maior Índice de Desenvolvimento Humano do estado do Rio de Janeiro. Porque toda essa infraestrutura histórica, né, historicamente ocupada, se dá por causa
desse registro, né, de ter sido capital do estado do Rio de Janeiro, 2 vezes, inclusive. Tá bom, gente? Então, essa é a primeira parte em relação ao estado do Rio de Janeiro. Vamos continuar, que tem muita organização política aí do Rio de Janeiro pra gente ver. E vamos dar continuidade à organização política do estado do Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro, gente, ele possui 92 municípios, quase 100, né? 92 municípios e são 8 regiões. Galera, as regiões, elas sempre são feitas para facilitar a administração. Então, se dentro de uma região, os municípios, eles quiserem criar políticas voltadas para essa região, para esse grupo de municípios, aí facilita, tá bom? E aí, olhando pra cá, nós vamos ter... Tá lindo esse mapa, né? Olha só, a gente vai ter essas 8 regiões. E quais são? É importante saber quais são os nomes, tá? Das regiões do estado do Rio de Janeiro. Vamos ter aqui o Noroeste, Norte, a Baixada Litorânea, Serrana, o Centro-Sul, que é pequenininho, mas não pode ser esquecido, Médio Paraíba, Costa Verde e a região metropolitana. Se eu pudesse destacar dentre elas, a região mais importante seria a região metropolitana. Vamos ficar sabendo um pouquinho mais sobre cada região? Vem cá, olha só. Características das regiões, vamos pensar na região metropolitana. Galera, se a região ela é metropolitana, quer dizer então que nós temos uma metrópole que vai polarizar os municípios ao redor, de forma que eles estão ligados a essa metrópole. Como? Ligados por conta do trabalho, ligados por conta da oferta de serviços. Ah, eu quero ir ao médico, pô, não consigo encontrar em São Gonçalo, Niterói, que são municípios que fazem parte da região metropolitana. Ah, então eu vou lá no município do Rio de Janeiro, tá bom? Então, se esses municípios ao redor, geograficamente falando, do município do Rio de Janeiro, eles dependem, eles veem o Rio de Janeiro como influência, como referência, eles fazem parte da região metropolitana, tá bom? Então, aqui na região metropolitana, vamos ter aqui uma formação física, né, que vai se destacar, que vai ser a Baía de Guanabara. E aí, a forma como as coisas vão se organizar nessa região, o transporte ele vai influenciar muito. Olha aqui. Região metropolitana concentra capitais, estrutura, infraestrutura, tudo, gente, tudo que for físico, que facilite o acesso, o Rio de Janeiro ele vai ter em relação aos outros municípios. Só porque lá vai ter mais, não quer dizer que os outros não tenham, mas que no Rio de Janeiro vai ter maior oferta, tendo em vista maior demanda de pessoas. Força de trabalho, lembra que eu falei? Se tem maior força de trabalho é porque as pessoas dos municípios ao redor vão sempre em direção ao Rio de Janeiro. Então eu vou ter aqui, né, destaque para a Baixada Fluminense, que a gente vai ter Nilópolis, Nova Iguaçu, Caxias, Japeri, a gente vai ter todos esses municípios que eles vão ter um fluxo muito intenso em direção ao município do Rio de Janeiro. Não só esses municípios não vamos chamar da Baixada Fluminense, né? Como também aqui nessa parte que vai ter Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, que Maricá recentemente entrou para a região metropolitana. Eles também terão esse fluxo intenso para o Rio de Janeiro. Eu vou te contar, hein? Esse fluxo, ele é diário. Atenção ao conceito. O tipo de migração que a pessoa sai do seu município, vai para outro e volta no mesmo dia, eu vou chamar isso de migração pendular, igual um pêndulo. Vai e volta, vai e volta. Tá, galera? Vai e volta. Atravessa a Bahia, volta a Bahia. Atravessa a Bahia, volta a Bahia. E fica nessa. Não tem mais esse costume de dar a volta aqui, ó. Vamos dar a volta por Magé, né? Por que que não tem? Uma infraestrutura, uma estrutura foi construída, que foi a Ponte Rio-Niterói, né? A rodovia Costa e Silva. Essa rodovia, então, ela facilitou o trânsito de pessoas de um lado para outro. É engraçado eu falar que facilitou, por quê, gente? Porque é muito trânsito. Essa rodovia, né? A Niterói Manilha não, minto. A Ponte Rio-Niterói, ela foi construída na década de 70. Então, para a época, estava tudo bem. Só que, olha o que aconteceu. Nisso que a ponte ela foi construída, muitas pessoas que moravam aqui migraram para cá. Em Niterói, aumentou a especulação imobiliária. Então, muitas pessoas migraram para cá. Então, o fluxo migraram para cá, mas continuaram trabalhando aonde? No
Rio de Janeiro. Então, o fluxo pendular ficou mais intenso. Então, a ponte, meu filho, que era larga para a época, agora, tadinha, precisa de maior expansão devido ao fluxo tão intenso que existe dessa região, né, passando pela Baía de Guanabara, indo para o município do Rio de Janeiro. E aí tem uma outra música, eu tô muito musical hoje, tem uma outra música que é do Seu Jorge, que ele fala: morando em São Gonçalo, você sabe como é o quê? Hoje à tarde a ponte engarrafou e eu fiquei a pé, ficou a pé nada. Por quê? Na verdade, quando a ponte engarrafa, para quem mora em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, quando a ponte engarrafa, a gente vai para Niterói, atravessa pelas barcas. Utiliza então da intermodalidade. Eu vou usar 2 meios de transportes para chegar lá no meu destino, que é o município do Rio de Janeiro, tá bom? Então, muitas pessoas que moram por aqui, né, os municípios que eu falei com vocês, ou eles vão de ônibus, né, passando pela ponte Rio-Niterói, ou eles utilizam as barcas, o transporte hidroviário, que também tem na Baía de Guanabara. Esse transporte de barcas nós vamos ter não só de Niterói para o Rio de Janeiro, como também do Rio de Janeiro para a Ilha de Paquetá e a Ilha do Governador. Tá bom? Então, muita gente que é da Baixada do Rio de Janeiro, né, ou mais para Magé, Guapimirim, Tanguá, que são áreas mais afastadas e tudo mais, que geralmente às vezes fica até muito para lá. Tanguá não, Tanguá até que vem bastante. Mas Itaguaí, essa galera, ela não vai ter um convívio tão intenso com as barcas da Baía de Guanabara. Então, cuidado se você é dessa região, porque você não pode esquecer que existe o transporte hidroviário, que ele é fundamental dentro da região metropolitana do Rio de Janeiro, tá bom? Então, olha só, além disso tudo que eu falei com vocês, a região metropolitana também vai ser um centro financeiro, capital financeiro, comercial, educacional, de saúde. Vamos entender isso aí. Comercial, gente. Minto. Começar aqui por financeiro. As principais sedes de empresas, elas estarão localizadas no município do Rio de Janeiro e também na região metropolitana, onde vai ter maior estrutura, mas principalmente no município do Rio de Janeiro. Comercial. Eu estou, por exemplo, em Guapimirim. E aí, em Guapimirim, eu quero comprar uma coisa, eu não estou achando. Bem, se eu não estou achando em Guapimirim, de duas, uma. Ou eu vou para São Gonçalo, no bairro do Alcântara, né, procurar alguma coisa, eu vou antes em Itaboraí, mas eu acho que eu vou lá direto no bairro do Alcântara, em São Gonçalo, que lá tem um grande centro comercial. Se eu não for de Guapimirim lá para São Gonçalo, no bairro Alcântara, eu vou então para Caxias. Eu vou ter cada vez mais que eu vou me aproximando do município do Rio de Janeiro, eu vou tendo municípios com maior oferta de infraestrutura. Então, na região metropolitana, eu vou ter maior oferta comercial, de comércio mesmo, de modo geral, tá bom? Só que vai ter uma hierarquia interna, onde quanto mais próximo do município do Rio de Janeiro, maior infraestrutura esse município ele vai ter, tá bom? Bem, além disso, deixa eu vir pra cá. Além disso, destaques, né? Quem é que eu vou destacar? O que eu tô falando o tempo todo aqui. Rio de Janeiro, um município, e também o município de Niterói, como eu falei, né? Na primeira parte, sobre essa questão histórica de Niterói já ser capital e de possuir os melhores dados do estado do Rio de Janeiro. Então, se eu tivesse que destacar 2 municípios dessa região, seria o Rio de Janeiro e Niterói. Tá bom, Ludmila. E os outros municípios? Então, outros municípios que podem crescer ao longo do tempo pode ser Itaboraí, por conta do Comperj. O que é o Comperj? O Comperj é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que fez parte das obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento dos anos 2000 e 2010, a fim de que tivesse mais uma refinaria de petróleo. Porque o Brasil ele se destaca muito na produção de petróleo bruto, na exploração, né, do petróleo bruto. Temos refinarias? Temos refinarias. Só que a gente podia ter mais. Porque a gente importa petróleo refinado, paga caro. Não é melhor a gente fazer o nosso aqui? Essa era a ideia. Então, o Comperj em Itaboraí, gente, fez um boom imobiliário. Era prédio para tudo quanto é lado lá em Itaboraí. Todo mundo, até um shopping enorme foi construído em Itaboraí. Só que veio a crise.
veio a crise que chegou no Brasil, principalmente em 2014, que essa crise foi uma junção de várias crises possíveis, né? Foi a crise de 2008 que chegou aqui em 2014, lembrando que essa crise de 2008 lá nos Estados Unidos foi a crise imobiliária que chegou aqui no Brasil em 2014. Nós estávamos vivendo uma crise política e, é claro, uma crise econômica. Então, o Comperj começou a desandar, muita gente foi mandada embora. Gente, era tanta gente trabalhando lá, tanta gente que vinha gente do Brasil todo, inclusive da Bolívia, do Paraguai, vinha gente de fora trabalhar, de tanta gente que precisava para trabalhar no Comperj, nesse complexo petroquímico, tá bom? Só que com o tempo, né, a volta do Comperj, ela vai acontecer e aí então Itaboraí pode ter essa nova ascensão, né, esse novo levante por conta do Comperj. Itaguaí foi um município que ele entrou recentemente também, junto com Maricá, na região metropolitana. E lá em Itaguaí, além do Porto de Itaguaí, que tem grande importância no Brasil, vamos ter a CSA, que é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, ou seja, todo um trabalho aí indústria de base nessa região que vai ajudar também na ocupação. Então, Itaguaí, devido a esse desenvolvimento industrial, além dos portos, também pode ter essa ascensão, né? Esse emergir de Itaguaí. Além desses, quais outros também têm uma grande importância? Caxias, alô Caxias! Caxias também tem uma grande importância, né, na região metropolitana, tal como Nova Iguaçu e São Gonçalo. Quem me conhece sabe que eu não poderia abrir mão de falar de São Gonçalo, porque, gente, para quem não sabe, eu amo São Gonçalo. Sim, sou gonçalense. Então eu falo de São Gonçalo assim, com toda a alegria do mundo possível, tá bom? Então olha só, Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo são considerados subcentros dinâmicos. São subcentros que têm uma dinâmica muito intensa e que por isso também influencia os municípios ao redor. Então São Gonçalo, por exemplo, ele vai influenciar Itaboraí, ele vai influenciar Tanguá, ele vai influenciar Rio Bonito, ele vai influenciar Maricá, tá bom? Então São Gonçalo também vai ter essa influência. Tô falando só porque eu sou gonçalense? Não, né? É porque é matéria, é conteúdo, é importante que vocês saibam. São Gonçalo é o segundo colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que é o segundo município mais povoado, né? Mais populoso do estado do Rio. Então, ele tem uma grande importância na região metropolitana. Meu coração gonçalense fica feliz em falar isso pra vocês, tá bom? Só que aí, gente, só falei coisa boa, né? Chegou a parte ruim. O que é? Gente, falei aqui toda a infraestrutura, falei sobre centro financeiro, falei sobre a questão econômica aqui desses municípios, correto? Sendo que essa área, ela também vai sofrer com muita desigualdade social. Vai sofrer com muita concentração de renda, né? A desigualdade social, ela se dá devido à concentração de renda. Vai se dar por causa de muito impacto ambiental. Por quê, gente? Olha aqui. Tá vendo aqui toda essa Baía de Guanabara? Essa Baía de Guanabara, onde pega grande parte dos municípios da região metropolitana, tem a vegetação litorânea de restinga e mangue. Só que essas áreas, essa parte costeira, ela é muito ocupada. Então, o mangue e a restinga são devastados devido ao aterramento. O aterramento, não tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o aterro do Flamengo? Ele foi aterrado, aquela área ali tinha mangue. Então, esses aterros que são construídos, eles acabam acabando com essa biodiversidade que tem aqui com essas vegetações litorâneas, desse impacto ambiental, tá bom? Então, quando a gente vai falar de região metropolitana, qualquer região, na verdade, né? A gente vai ter que lembrar também dos problemas. Então, a região metropolitana é uma região em que a gente verifica muita concentração de renda, a gente vai ver muitos impactos ambientais, nós vamos ver muitos problemas urbanos, tudo muito caro, ou seja, o custo de vida é muito alto, o trânsito, vou repetir, o trânsito, gente, são horas e horas e horas no trânsito, pegando uma das principais vias dessa região, que vai ser a Ponte Rio-Niterói, como eu falei com vocês, né? Mas também a Avenida Brasil, a linha vermelha, a linha amarela.
são vias expressas que, apesar de serem expressas, elas são conhecidas por serem muito congestionadas no horário de pico. Além disso, então, para conseguir, dinamizar melhor além dos ônibus e dessas vias, tiveram projetos também pensados para a região metropolitana, que tem a ver não só com o município do Rio de Janeiro, mas que isso vai atingir a região metropolitana, que é o uso de um cartão que vai otimizar o tempo, e o dinheiro da passagem. Essa política pública de que você bota o dinheiro no cartão, você passa ele no ônibus, tem um valor X, e aí no próximo ônibus você paga um valor menor do que seria o valor integral desse segundo ônibus. Isso é uma política pensada para a locomoção de pessoas, principalmente de trabalhadores desse fluxo pendular que existe, pensado exclusivamente para a região metropolitana. Então, tudo isso é extremamente relevante que a gente lembre. Tá bom? Tranquilo, galera? Tranquilo, tô sentindo aqui, que tá tranquilo, Então, vamos lá para a Baixada Litorânea. Ô, Glória, por que eu botei região metropolitana e em seguida eu botei Baixada Litorânea? Por quê? Se o fluxo da região metropolitana para o município do Rio de Janeiro é intenso, da região metropolitana para a Baixada Litorânea, gente, é mais intenso ainda. É muita coisa, principalmente aos finais de semana, principalmente em feriados nacionais, Então, carnaval, a galera, esse é o barulho da galera ainda, a galera vai tudo para a Baixada Litorânea. Então, quando eu falo de Araruama, Iguaba, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, ai gente, dá até vontade de ir só de falar, Todas essas áreas são áreas da região da Baixada Litorânea, que tá aqui, ó. Antes, gente, eu poderia desenhar a Baixada Litorânea vindo um pouquinho mais para cá, sendo que Maricá agora faz parte da região metropolitana. Antes, Maricá fazia parte da Baixada Litorânea, que comumente é chamada de região dos lagos, justamente porque nessa região nós vamos ter a formação de lagos na parte mais costeira aqui do estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Então vamos lá entender mais um pouco sobre as características da Baixada Litorânea. A Baixada Litorânea, até a década de 60, o que predominava lá? Atenção, eu estou dizendo que predomina, não quer dizer que depois disso, acabou. Não. Até 1960, exploração do sal, produção de laranja, a pesca, a criação de gado. Isso era o que mais se destacava na região da Baixada Litorânea. Só que depois da década de 60, isso aí mudou um pouquinho. Mudou como assim? Nas últimas décadas, agora vai ser turismo e lazer. E aí, gente, você quer turistar, como eu falei, que o fluxo da região metropolitana para a Baixada Litorânea é intenso. A galera daqui vai muito para Costa Verde, quando eu falo de Angra dos Reis, Tô falando aqui de Costa Verde, Tô falando da Ilha Grande e tudo mais, Mangaratiba. Mas desse lado aqui, da Baía de Guanabara, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, a galera vem bastante aqui para Rio Bonito, vem bastante para a Baixada Litorânea. Então, se eu vou passear, turismo, eu quero estrutura. Eu quero alugar uma casa. Eu quero uma casa muito boa para levar eu e os meus amigos, minhas amigas, minha família. Eu vou ser aprovado na prova que eu vou fazer e eu quero fazer uma churrascada, comemorar lá em Cabo Frio. Tô dando a ideia. E aí, então eu preciso de um desenvolvimento imobiliário muito forte e foi o que aconteceu. Como a Baixada Litorânea ela começou a investir em turismo e lazer, dando mais estrutura para as pessoas, isso motivou uma grande especulação imobiliária. O que é especulação imobiliária? Um boom de crescimento. Você chegava em um dos municípios que mais se destacam, da Baixada Litorânea, é Cabo Frio. Gente, em Cabo Frio, de um ano para outro, começou a crescer muito prédio, vários condomínios nessas áreas costeiras. E eu devo lembrar vocês, áreas costeiras são áreas instáveis. São áreas onde eu vou encontrar mangues, é onde eu vou encontrar restingas. Na Baixada Litorânea a gente encontra muita restinga, muita coisa. Então, se esses condomínios eles são construídos nessas áreas, vai estar devastando também.
Então, essa especulação, o aumento do preço dos apartamentos sendo vendidos ou alugados, né, na Baixada Litorânea, começou a aumentar. O impacto ambiental em decorrência dessa urbanização, digamos assim, do aumento dessa construção no espaço urbano na Baixada Litorânea, né, tudo isso se deu devido ao investimento ao turismo e lazer. Então, destaca assim de cara, Cabo Frio. Cabo Frio, ela vai polarizar aí essa influência em São Pedro da Aldeia, Araruama, Iguaba, Búzios, Arraial. Então, eu tenho que resolver alguma coisa, onde que eu vou, onde que com certeza tem? Cabo Frio, a galera vai para Cabo Frio. Tá bom? Então, Cabo Frio tem. Eu posso até dizer, gente, que Cabo Frio, ele tem influência, inclusive, em outros estados. Sim. Belo Horizonte. A galera de Belo Horizonte parece ter uma ponte, direto para Cabo Frio. Então, Cabo Frio tem uma influência não só ao seu redor, geograficamente falando, né? Os municípios contínuos ao seu território, mas também a outros municípios. A gente vai ter aí Belo Horizonte, capital, né, de Minas Gerais, também como um destaque de migração de muitos mineiros indo para Cabo Frio. Tá bom? Então, Cabo Frio... Bom, vai passear, não assim, assisti a aula lá da Ludmilla no Fábrica D, ela falou por mim para Cabo Frio para dar uma estudada, né, para minha prova. Faz isso, olha a dica, hein? Tá bom? E Rio das Ostras, galera, Rio das Ostras fazia parte de Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu faz parte de uma outra região que já nós vamos falar sobre ela. E aí, Rio das Ostras, ela se emancipou justamente por conta dos royalties do petróleo. Rio das Ostras surgiu devido a esse crescimento da exploração do petróleo aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, Rio das Ostras, então, apesar de fazer parte da Baixada Litorânea, tem grande influência de Macaé. Muitas pessoas que trabalham em Macaé, sobretudo por conta dos trabalhos diretos e indiretos da produção da exploração do petróleo, eles vão morar em Rio das Ostras. E geralmente Rio das Ostras, para essa galera da região metropolitana, né, que vem passear aqui na Baixada Litorânea, pensa em Rio das Ostras geralmente num lugar mais tranquilo, né, que quase não tem trânsito. E isso, ao longo dos últimos anos, isso tem mudado. Rio das Ostras cresceu também, a especulação imobiliária cresceu muito, muitos prédios sendo construídos. E a galera pegando o trânsito, hein? Pegando o trânsito de Rio das Ostras para Macaé, mais um fluxo aí, né? Mais um fluxo pendular de pessoas, porque elas vão morar em Rio das Ostras e vão trabalhar em Macaé. Então a gente tem um outro eixo aí de fluxo pendular. Então, gente, todas essas informações que eu estou falando com vocês, esses detalhes que parecem fofoca, mas é matéria, isso é importantíssimo para nós sabermos sobre a dinâmica populacional, por exemplo, né? A dinâmica econômica dentro do estado do Rio de Janeiro, mas falando por cada regiãozinha, tá bom? Vamos lá saber as próximas regiões?